Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 24 a seguir. Evangelho de João, o capítulo de número 16, o versículo de número 24 a seguir. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Eu vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falareis mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo-vos o mundo e vou para o Pai. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima. Eis que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Podeis-vos assentar. Meus irmãos, este texto da palavra do Senhor, ele faz parte das últimas instruções que Jesus ele deu aos seus discípulos. E justamente nestas instruções, Jesus ele fala da sua natureza divina. Ele fala e se apresenta como o eterno Filho de Deus. E ele fala de onde ele veio, que ele veio do céu, veio do Pai, e que vai voltar para o Pai. E quando ele fala para os seus discípulos, ele faz esta revelação da sua divindade. E ele como Deus, o Deus que se encarnou e veio até nós, trazendo a revelação de Deus para nós. E justamente Jesus prepara os seus discípulos, porque eles agora, a vida deles era uma vida que a vida divina, a vida espiritual, pela comunhão, pela fé que eles desenvolveram ao crer e receber Jesus, a vida do Espírito de Deus ia fluir sobre a vida deles. Além da vida física, da carne que eles tinham, eles agora tinham a vida de Deus fluindo sobre a vida deles. Deus estaria agora presente na vida deles. E o Espírito Santo estaria fluindo sobre a vida deles.
E isso ia trazer resultados bons, como comunhão com Deus, paz com Deus, alegria plena na vida deles. Eles teriam uma força a força divina, a força do Espírito Santo estaria operando na vida deles. A presença de Deus estaria com eles. Mas em contrapartida, enquanto eles teriam estas bênçãos, que era resultado da fé, da comunhão, do servir a Deus, do seguir a Deus, mas eles teria também uma oposição. Eles seriam perseguidos por aquela vida divina que ia fluir neles. Eles iriam sofrer represália por causa do testemunho que eles iriam dar. Eles iam serem rejeitados por ter um modo de vida diferente da sociedade. Então eles teriam uma oposição, eles iriam sofrer. Mas uma promessa de Deus para eles é que mesmo ao meio do sofrimento, ao meio à rejeição, à perseguição, a tudo isto, existia a presença de Deus na vida deles, o fluir da vida divina sobre a vida deles, que traria a eles um gozo infindo, uma alegria tão grande, uma força tão grande para lutar e vencer. E quando Jesus fala para eles que eles teriam, além de tudo isso, uma liberdade de se apresentar diante de Deus, uma confiança muito grande em apresentar diante de Deus, e que os céus estariam abertos para eles. Eles poderiam chegar com toda ousadia diante de Deus e orar, e todo aquele desejo do coração deles, que estivesse de acordo com a vontade de Deus, Deus estaria pronto a responder e confirmar na vida deles. Pois Jesus disse para eles: agora conhecemos que sabeis tudo e não preciso de alguém te interrogue. Por isso cremos que saísse de Deus. Versículo 30. Versículo 31, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: credes agora? E eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Vai chegar aí, agora, uma hora tenebrosa, uma hora muito difícil. Seria a hora que eles iriam prendê-lo, ele ia passar por um julgamento, ele ia ser crucificado, ia ser sepultado, e os discípulos iam ficar com medo, sem coragem, até que eles fossem revestidos do poder de Deus. Mas eles teriam toda a liberdade de orar a Deus, de chegar diante de Deus, como disse o versículo de número 26. Versículo de número 26 nos diz assim: naquele dia pedireis em meu nome a senha para abrir o céu e ter liberdade de chegar diante de Deus, é o nome de Jesus. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto
como vós me amaste e credes que saí de Deus. Vocês podem pedir, que Deus está pronto a responder. Liberdade de chegar diante de Deus. Liberdade de aproximar de Deus. Liberdade para orar. Liberdade para usufruir das bênçãos de Deus. Glória a Deus. Que nós temos esta liberdade dada pelo Senhor Jesus. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para o último versículo deste texto que nós lemos. Jesus preparou os seus discípulos. Jesus não deixou os discípulos iludidos na fé. Jesus não deixou os discípulos com uma falsa confiança. Não. Jesus foi muito real com eles. Jesus instruiu a eles e preparou a vida deles para viver intensa batalha nesta terra. A vida cristã, vivida em comunhão com Deus e de acordo com a vontade de Deus, não é fácil. É fácil vestir uma capa de cristão e dizer que é cristão. Mas na essência, você ser um cristão de verdade, um cristão genuíno, e que a vida divina, ela flui na sua vida, você tem aí este mundo pela frente para te odiar, para te perseguir, para te rejeitar, para fazer tudo, porque é um confronto entre a luz, que é a vida divina, e as trevas. Estão sempre em choque. Isso causa angústia na vida de um servo de Deus. Isso causa uma pressão tão forte na vida de um cristão. Isso causa angústia. Isso causa um sofrimento tão grande, porque a injustiça que opera neste mundo, ela é contra a justiça divina. E você, como cristão, como servo de Deus, como igreja, a justiça divina brilha na sua vida. Aleluia! A vida de Deus, ela flui na sua vida. Se você é realmente um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, um cristão comprometido com Deus. Aí Jesus prepara os seus discípulos nesse texto e diz para ele, dizendo: tenho-vos dito isto. Eu tenho falado isto para vocês como uma advertência, para que vocês não sejam apanhados de surpresa. Porque depois da minha partida, depois que eu voltar para o Pai, para o céu, eles irão vos perseguir, irão vos caluniar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Às vezes tem dia que a gente fica meio angustiado, porque nós somos humanos. Mas você tem o consolo do Espírito Santo. Por isso você nunca deve ficar triste por causa das lutas, das aflições, das perseguições. Se algum dia alguém te caluniar, levantar calúnia, te difamar, esquenta não. Eu estava orando poucos dias e chorando nos pés de Jesus. E o Espírito Santo me disse: não fizeram com Jesus? Não fizeram com o Filho de Deus? Não vai fazer comigo, não vai fazer com você? Se falaram mal de Jesus, caluniaram Jesus, falaram tanta coisa de Jesus, até de endemoniado chamaram ele, falou que ele expulsava o demônio pelos
poder dos demônios, blasfemaram. Se falaram de um santo filho de Deus, não vai falar de você, não vai falar de mim. Glorifica a Deus, se você tem a sua consciência tranquila diante de Deus, se a sua vida está no altar de Deus, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, anda nos caminhos do Senhor, no temor de Deus. As lutas vêm, os problemas vêm, as aflições vêm, as dificuldades vêm. Mas uma coisa, o Senhor te renova, o Senhor te dá força, o Senhor te anima, o Senhor te consola. Ele traz refrigério do trono para você, porque Ele sabe que você é uma serva, é um servo de Deus. Você está caminhando nos seus caminhos e servindo a Ele com fidelidade, com sinceridade. Deus não deixa de olhar para você. Deus não deixa você sofrer além daquilo que você possa suportar, porque Ele te conhece, Ele sabe muito bem. Seu modo de vida, seu modo de servir, seu modo de caminhar. Pois Jesus, Ele então prepara os seus discípulos dizendo: digo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Você vai estar no meio do fogo, você vai estar no meio dos espinhos, você vai estar no meio dos leões, você vai estar no meio dos escorpiões, você vai estar na fornalha, mas tenha paz em mim. Se a aflição bate, se as feras querem te devorar, se as serpentes querem te picar, mas Jesus disse: tenha paz em mim. Fique tranquilo. É aí que você sente a paz de Deus. Por isso Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo dá. O mundo não tem a verdadeira paz para dar. O mundo não pode aliviar a aflição da sua alma. O mundo não pode trazer refrigério para a sua alma. Aquela dor o mundo não pode tirar da sua alma. Ele não pode arrancar, não tem como. Mas Jesus tem paz para a sua alma. Está aflita. Ele tem refrigério para o seu espírito que está em dor. Ele tem este refrigério. Por isso Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Ele pode dizer isto porque Ele é o príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele pode falar para você que está em aflição, em dor, em tribulação. Ele pode muito bem dizer: você tenha paz em mim. Ele pode perfeitamente dizer: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Você recebe paz de Jesus nesta noite. Ele tem como acalmar o seu coração aflito. Ele tem como acalmar a sua alma agitada. Ele tem como trazer refrigério para você. Ele tem como acalmar este fogo da aflição, da tribulação. Pois Ele diz: não desanimes, não desanimes, não. Ele diz: tenha paz em mim. Ao seu redor as coisas estão agitadas. Ao seu redor está um caos. Ao seu redor só tem destruição. Você olha para um lado, olha para o outro, não tem segurança. Você olha para o outro, não tem o que fazer. Mas quando você olha para Jesus, Ele disse: eu sou o príncipe da paz. Em mim tenhais paz. Quando você canta, você recebe paz. Quando você adora, Ele te dá paz.
Quando você ora, Ele te dá paz. Quando você ouve a palavra de Deus, Ele introduz paz no seu coração, na sua alma. Esta noite Ele está acalmando o seu coração agitado, pois Ele disse: em mim tenhais paz. E Ele tem uma maneira muito especial de dar paz. Deixe-vos a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Quantas pessoas, quando estão em casa, agitado, quando a casa está tão pequena que ele não acha um canto para ter a tranquilidade em casa, ele parte para outros lugares. Lugares terríveis, lugares que colocam a vida em risco, lugares que colocam a vida moral em risco, lugares perigosos, parte para outro caminho, que ao invés de ter paz, tenha mais dor, mais aflição. Mas Jesus tem uma maneira de dar paz. Quando você se aquieta aos pés dele, quando você se assenta como Maria assentou e ouve a sua palavra, ele enche o seu coração de paz. Quando você canta louvores a Deus, ele enche o seu coração de paz. Quando você dobra os seus joelhos e começa a orar e falar com ele, ele começa a encher o seu coração de paz. Por isso ele disse: eu não dou paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira, é ilusória, mas a paz que Jesus dá é uma paz que ele põe lá no seu interior, lá no seu espírito. Ainda que as coisas no exterior estejam agitadas, ainda que as coisas no exterior estejam uma tempestade bravia, mas lá dentro no seu coração você desfruta de verdadeira paz, de tranquilidade. Levante a sua mão e glorifique a Jesus. Você pode glorificar Ele porque você tem paz na sua alma. Você pode glorificar Ele nesta noite porque Ele está renovando o seu coração. Você pode glorificar a Ele porque Ele está trazendo paz para a sua alma. Descansa nele, descansa nele. Deixa a sua ansiedade de lado. Deixa a ansiedade de lado, confia nele, descansa nele. É o que a palavra do Senhor nos diz: deleita-te no Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor agora, confia nele, mas tudo Ele fará. Ele pode fazer coisas grandes, Ele pode fazer coisas poderosas, enquanto você está com as mãos erguidas, adorando, louvando, glorificando a Ele. Ele está trabalhando por você agora. Glorifica a Ele, exalte a Ele, adore a Ele, porque Ele é o príncipe da paz. E Ele reina no seu coração, Ele mora no seu coração, Ele te enche de paz, Ele te enche de alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, Jesus, Ele fala nesse texto, dizendo: para que em mim tenhais paz. Ele disse: no mundo tereis aflições. Somos separados deste mundo. Nós vivemos aqui, trabalhamos aqui, negociamos aqui. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui. Nós não temos ligação com este mundo. A nossa cidadania é lá de cima. Você tem uma identificação divina na sua vida. As pessoas muitas das vezes não te entendem,
porque você fala a linguagem de Deus. As pessoas muitas das vezes não te entendem, porque você fala a linguagem da sua cidade lá de cima. As pessoas muitas das vezes não te entendem, porque você é diferente deste mundo. Você parece que é de outro lugar. Você é lá do céu, você não é desta terra. Este mundo te causa dor. Este mundo te causa aflição. Este mundo te oprime. Este mundo te causa dor. É isto. Aflição quer dizer isto. O mundo, ele tenta roubar o que você tem. Por isso o mundo te causa aflição. Por isso Jesus diz: no mundo tereis aflição. Por isso o verdadeiro cristão, ele tem o maior desejo de sair deste mundo para ir para a sua cidade celestial. O verdadeiro cristão, ele não se apega a este mundo, porque a sua natureza não é deste mundo. Jesus te deu uma mente espiritual. Você pensa no céu, você pensa nas coisas do Espírito, você pensa na sua cidade, você pensa nas coisas celestiais. É por isso que Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são de cima, as coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Você pensa nas coisas que são de cima, as coisas que vêm de cima. Por isso o crente não anda ligado com as coisas terrenas deste mundo. Ele anda ligado em Deus, nas coisas do Espírito. Porque a sua mente, ela foi transformada, foi regenerada. Você recebeu a mente de Cristo. Você pensa nas coisas do céu. Você pensa nas coisas do Espírito. Você pensa nas coisas celestiais. Você pensa como Deus pensa. Você fala como Deus fala. Você fala a linguagem de Deus. Você não fala a linguagem deste mundo. Por isso que as pessoas te estranham. As pessoas te acham diferente. Você vive neste mundo, mas não é deste mundo. Você é lá de cima. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Paulo, ele disse, e quando ele fala a respeito disto, é maravilhoso quando nós meditamos no que a palavra do Senhor nos diz. É coisa maravilhosa. Aí o texto sagrado, Paulo falando, ele diz que a nossa cidade, ela não é aqui. Coloca para mim aí, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Coloca na tela, por favor. Filipenses 3 e 20. A razão de nós não estarmos ligados com esse mundo, eu já disse, porque nós temos uma cidadania. Preste atenção, irmãos. Como é maravilhoso você conhecer a palavra de Deus e a revelação divina. Nós nascemos duas vezes. Nascemos uma vez com este corpo, esse nascimento biológico. Fomos gerados no ventre da nossa mãe. Nós nascemos para viver aqui. Quando a gente nasce, quando nascem nossos filhos, o que você faz? A primeira coisa que você faz, você vai lá no cartório, você registra ele.
E quando você vai registrar, eles perguntam assim: qual é o nome? Tem que ter um nome. Não existe pessoas sem nome. As pessoas são identificadas pelo nome. Não existe pessoa sem nome. Lá no registro tem um nome. Nasceu tal dia, tal lugar, cidade tal, natural de tal. Os pais, avós, materno, paterno. Você tem um nome, você tem um registro. E as pessoas te conhecem pelo seu nome. É a forma de identificar. Eu quero te dizer que quando você nasce para Deus, quando crê em Jesus e recebe o poder transformador do Espírito Santo, o Espírito Santo opera e regenera a sua vida, porque todas as pessoas, para serem salvos e terem comunhão perfeita com Deus, é preciso crer em Jesus e nascer de novo. Nascer do Espírito, ter uma transformação, uma regeneração, ter o novo nascimento que é operado pelo Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo opera, ele transforma a sua mente. Você muda de pensamento. Você recebe a cidadania divina. É o novo nascimento. É a regeneração. Aí o Espírito Santo passa a habitar em você. Você recebe a nova natureza. A natureza de Cristo. Lá no céu, você é reconhecido como filho de Deus. Pela regeneração, pelo novo nascimento, pela transformação de vida. Quando você é reconhecido lá no céu, você é registrado como filho de Deus. Deus tem um livro lá no céu. E todas as pessoas que nascem de novo pela fé em Cristo, através do poder de Deus, Deus escreve o seu nome lá no céu. Você é registrado lá no céu. Você tem uma certidão de nascimento espiritual, uma identificação. Deus te conhece aonde você estiver, aonde você for. Deus te conhece. Aquele lá é meu filho, aquela lá é minha filha, porque nasceu de novo, foi transformado, foi regenerado pelo meu Espírito. Tem a minha marca, tem o meu nome, é meu, é minha, é propriedade minha, me pertence. Por isso que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, eu vou pelo caminho do Espírito Santo, porque ele está me levando, deixa ele me levar aqui. Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz que os filhos de Deus, todos aqueles que são filhos de Deus por adoção, Deus dotou-os através da fé e do poder do seu Espírito. Esses são filhos de Deus, eles estarão junto a Deus. Aí a palavra do Senhor nos diz que no livro do Apocalipse está escrito que, deixa eu só me atualizar aqui, para os irmãos acompanhar e entender o que eu estou dizendo. Apocalipse 20. Vamos ler o versículo de número 11 e 12, para você entenderem, para os irmãos entenderem, melhor dizendo. Apocalipse 20, versículo 11.
E diz assim: e vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E agora, o que ele vê na visão? O que João vê? Ele diz assim: e vi, quem que ele viu? Quem que ele viu? Os mortos. Todos os mortos de todo o tempo. Ele viu aquela multidão de pessoas, grandes e pequenos, não na estatura, mas em poder, que estavam diante do trono. Toda a multidão de todos os tempos diante do trono. Todos, grandes e pequenos, em poder, em sabedoria, em riqueza. Todos aqueles que morreram desde Adão. E agora manda trazer, o que Deus manda trazer, o que aparece aí? Os livros. E abriram-se os livros, que é mais de um. É o livro da consciência, é o livro das obras, é tantos livros. E entre esses livros, tem um livro muito especial. É o livro do registro dos filhos de Deus. Se você ver no seu registro, lá no cartório está escrito assim: livro tal, letra tal, porque é tanta gente registrada que é uma identificação, a folha tal. Você pode olhar na sua certidão, está lá. Lá no céu não é diferente. Seu nome, como salvo, está escrito lá no céu. Como salvo, como filho que nasceu de novo, que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Seu nome está escrito lá no céu. Aí diz assim: e abriu-se outro livro. Que este livro, ele é, como eu já disse, ele é muito especial. Por que ele é especial? Porque este livro é o livro da vida. Este livro é o livro da vida. Você já está vivendo para Deus aqui? Você entendeu que eu disse que a vida de Deus está fluindo sobre a sua vida? Você tem vida de Deus em você? A vida do Espírito Santo está fluindo em você já. Você já é um crente espiritual. Você já vive o céu aqui. Aqui não é o céu, mas você tem vida do céu em você. O Espírito de Deus já está fazendo a vida divina fluir em você. Você não é daqui, você é do céu. Você é do céu, você não é daqui. Você é do céu. Você é do céu, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você tem o caráter de Deus, você parece com Jesus, você parece com Jesus, você parece com Jesus, você é filho de Deus. Esse livro não é dos mortos, esse livro não é de quem está morto. Esse registro é de quem está vivo. Porque a vida divina, ela flui em você. Você tem vida de Deus em você. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus. E fazer uma oração de gratidão agora. Eu quero te convidar a fazer uma oração de gratidão. Deus, eu te agradeço porque a tua vida está fluindo sobre a minha vida. Eu tenho vida espiritual, Senhor. Pelo teu Espírito, a tua vida flui em mim. Deixa a vida de Deus fluir em você. Deixa a vida do Espírito Santo fluir sobre a sua vida. Seja cheio de vida nesta noite. Seja cheio de vida. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. Seja cheio de vida de Deus nesta noite.
Aleluia. 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 Eu estou sentindo a vida do Espírito Santo fluindo aqui. Eu estou sentindo a vida do Espírito Santo fluindo. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está fluindo. Você sente o Espírito Santo fluir na sua vida? Você está sentindo? Deixa ele fluir, deixa ele trazer vida para você, deixa ele transmitir vida, recebe vida, deixa ele te vivificar nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o propósito de Jesus na nossa vida. Esse é o propósito de Jesus na nossa vida. Então, se não me importa a memória, João 10:10, ele diz que o ladrão, que é a figura do inimigo, ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele é o pior ladrão que tem. Ele rouba a alegria, ele rouba a moral, ele rouba a fé, ele rouba a coroa que você tem. Desvia você do propósito, ele rouba a paz, ele rouba a saúde, ele vai roubando tudo. Ele é o pior ladrão que existe. Se o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhas vida, vida e a tenha em abundância. Eu vim para vos dar vida. Ele está distribuindo vida aqui. Ele está distribuindo vida. Ele está distribuindo vida. Ele está distribuindo vida. Quem quer mais vida? Quem quer mais vida? Levante a sua mão e glorifique a Ele. Levante a sua mão e adore a Ele. Levante a sua mão e ore a Ele. E diga: Deus, eu quero mais vida. Eu quero ser cheio de vida. Eu quero transbordar em vida. Ele está aqui para te dar vida. Aleluia. Ele dá vida e vida em abundância. Você vai ser um crente feliz. Você vai ser um crente forte. Você vai ser um crente poderoso. Você vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Você vai ser um crente cheio de fé. Você vai ser um crente ousado. Você vai ser um crente forte. Porque Ele está te dando vida. Vida, vida. A morte está indo embora. A morte não vai aguentar o poder da vida. A morte está indo embora. A morte está saindo, porque a vida está chegando. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando a vida entra, a tristeza não aguenta, a morte não aguenta, o luto não aguenta, a depressão não aguenta, a miséria não aguenta. Tudo isso vai embora, porque a vida chega e a vida entra, e ela está entrando em você nesta noite. Ela está te renovando. Esta é a razão porque este livro é especial. Ele é muito especial. Não é um livro qualquer. Ele é o livro da vida. É onde está os nomes dos filhos de Deus registrado ali. É onde o nome dos filhos de Deus estão ali. Versículo de número 15, por favor. Apocalipse 20:15. Preste atenção, irmãos. Este livro é o da vida. É quem tem vida de Deus fluindo nele. Não é a vida física. Vida física todo mundo tem. Mas nem todo mundo tem vida de Deus fluindo nele. Para ter vida de Deus, só os que confessam Jesus como Salvador e recebem Cristo pela fé, a regeneração e o novo nascimento, aí o Espírito Santo passa a fluir, trazendo vida. A vida de Deus passa a agir em você. Aí você tem vida de Deus. Aí
O mundo lá, as pessoas que não creem em Jesus têm vida física, mas não têm vida de Deus fluindo nele. Por isso as pessoas não adoram a Deus, não obedecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não andam segundo a vontade de Deus, não fala como Deus fala, não pensa como Deus pensa, não tem cidade lá em cima, a cidade dele é só aqui. Ele só pensa aqui porque ele não tem vida de Deus nele. Por isso a palavra de Deus diz ali, e aquele que não, preste atenção, aquele que não foi achado escrito, em qual livro? Em qual livro? No livro da vida. O que aconteceu com ele? Foi lançado no lago de fogo. Isso ainda não aconteceu, isso aqui é uma visão do futuro, do futuro. É o desfecho final da história. Deus mostrou, João viu isso na visão. É assim que vai acontecer. Então, este estado separado de Deus, a Bíblia chama de segunda morte, porque o homem morre fisicamente e morre espiritualmente. Ele é separado eternamente de Deus. Mas os filhos de Deus, Deus tem o registro deles lá no céu. O seu nome está escrito lá no céu. Como filho de Deus, como filha de Deus, com quem nasceu de novo, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, tem uma nova natureza em Cristo Jesus. O seu nome está escrito no céu. E se ele não tiver escrito lá, esta noite, ele precisa ser escrito no livro da vida. Se você não tem convicção, não tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida, você precisa orar a Deus agora, pedir perdão dos seus pecados, confessar como seu Salvador e dizer: Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser teu filho. Aí preste atenção. O Espírito Santo mandou e eu vim aqui, eu tive que vir. Você pode glorificar a Deus por isso? Agora vamos lá em Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 20. Deixa eu estudo aqui para outro dia. Eu entrei aqui, o Espírito Santo mandou e tal. Assim que é bom, irmão. Você ora, você prepara um estudo. Mas quando chega aqui, o Espírito Santo fala assim: você não vai falar isso. Você vai falar o que eu te dar agora. Ah, se todo dia fosse assim. Nem todo dia, tem dia que o Espírito Santo fala: hoje eu vou deixar com você. Então deixa o Espírito Santo falar. Nós vamos aqui em Filipenses 3 e 20. Paulo, quando ele fala, Paulo está dizendo assim: mas... Aí preste atenção, Paulo diz assim: a nossa, porque é sua e minha, é dele, sua e minha, é sua. Você tem uma cidade? Ele diz: a nossa. Você pode dizer: a nossa cidade, a minha cidade. Desliga desta terra, irmão. Desliga deste mundo, irmão. Desliga deste mundo e liga lá no céu. Você tem uma cidade lá no céu. Você é cidadão do céu. A sua natureza não é daqui de baixo. A sua natureza é lá de cima. Você tem uma natureza espiritual. O Espírito Santo te deu a mente de Cristo. Por isso a sua cidade é lá de cima. Tem muita gente que é apaixonada por Nova York. Tem muita gente que é apaixonada por Dubai. Tem muita gente que é apaixonada por Roma. Eu sou apaixonado pela minha cidade que está lá em cima. Você tem uma cidade lá no céu. Mas a nossa cidade está nos céu, donde também esperamos. Você tem esperança nele?
Você espera onde esperamos. Quem é que você espera? O Salvador. Hoje você crê nele, recebe ele como seu Salvador, reconhece ele como seu Salvador. Vai chegar o dia que ele vai nos buscar para nos levar para esta cidade, porque o seu nome já está lá. Como morador dessa cidade, o seu nome já está lá. Você tem morada lá garantida. Você pode ficar tranquilo aqui. Quando você encerrar a sua jornada aqui, você tem morada garantida. Quantos têm uma morada garantida lá no Senhor? Você tem uma morada garantida lá? Por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você tem uma morada garantida lá. Seu nome já está lá. E Jesus vai vir nos buscar. Ele é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui tem uma profundidade tremenda. Isso aqui é muito profundo. É coisa tremenda, é coisa maravilhosa. Coloca aí para mim o versículo de número 21. Coloca aí o versículo de número 21. Enquanto você localiza aí o versículo de número 21, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deus é criador. E Deus criou milhares de anjos. E os anjos vivem lá no céu. Eles não vivem aqui. Porque os anjos têm um corpo preparado para viver lá no céu. O corpo dos anjos não é para viver aqui. Eles vêm aqui, mas eles não ficam aqui. O corpo deles é um corpo espiritual. Porque eles têm um corpo preparado para viver lá em cima. Quando nós formos para esta cidade, que é a nossa cidade, aí Jesus revelou para Paulo, ele vai fazer algo conosco. O que ele vai fazer? Ele vai transformar o nosso corpo abatido. Esse corpo abatido, vencido pelo cansaço, vencido pelo tempo, sujeito ao pecado, sujeito à doença, sujeito à dor, sujeito à angústia, sujeito a tormento. Este corpo abatido, ele vai ser transformado. Deus vai transformar este corpo aqui. Este corpo aí vai ser transformado. Quando Jesus transformar esse corpo, aí ele diz aqui que este corpo vai ser transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. O seu corpo vai ser transformado para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus. Aí diz assim: segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Para este corpo glorioso de Jesus não tem limite. Esse corpo glorioso de Jesus não conhece limites. Este corpo não sente dor.
Esse corpo não se cansa, esse corpo não se fadiga, esse corpo não vai sentir aflição mais, esse corpo não vai estar sujeito a esta natureza, porque ele vai ser transformado em um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Você pode levantar sua mão e glorificar a Jesus, porque isso é uma grande bênção para os filhos de Deus. Isso é para quem é registrado lá no céu. Isso é para quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso é para os vivos, isso não é para os mortos. Isso é para quem a vida de Deus flui sobre ele. Por isso você deve deixar a vida do Espírito Santo fluir sobre a sua vida. Por isso você deve viver a vida de Deus. Deixa que o Espírito Santo venha influenciar e fazer a vida divina fluir sobre a sua vida. Seja um crente autêntico, seja um cristão verdadeiro, seja um crente sincero, seja um crente obediente, seja um crente submisso a Deus, seja um crente que faça a vontade de Deus, que viva como Deus quer e fale a linguagem de Deus. Pois a palavra do Senhor nos diz aqui. Você sabe como é maravilhoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 20. Minha hora já está acabando. Antes de eu prosseguir, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos creem que o seu corpo vai ser transformado como a Bíblia diz? Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? É a revelação divina, é a promessa de Deus para você. Seu corpo não vai ficar aqui. Porque preste atenção. Isso é privilégio para os salvos, para os filhos de Deus. Quem não é filho de Deus não vai ter transformação do seu corpo, não. Vai ressuscitar para estar lá diante do juízo. Mas o nome deles não vão estar escrito no livro da vida. Eles não são filhos de Deus. Eles não são registrados no céu. Eles irão ressuscitar para viver eternamente, mas não vai ter transformação do seu corpo como você e eu nós vamos ter. Isso aqui é para os filhos de Deus. Não é para qualquer um, não. Isso aqui não é para qualquer um, não. Essas promessas de Deus é para filhos de Deus. Quem tem seu nome escrito no livro da vida. Por isso você deve manter a sua fé em Deus. Acreditar, crer. Eu só vou revelar, não tem muito tempo aqui, mas vou te falar uma coisa aqui. Puxa. Vamos ler João 20, mas deixa eu ler um negócio para vocês aqui, porque é coisa muito profunda, é coisa maravilhosa na palavra de Deus. Penúltimo livro da Bíblia. Você sabe qual é o penúltimo livro da Bíblia? Judas. Você vai a Apocalipse e volta atrás um pouquinho. Lê, coloca para mim o versículo 9, depois eu volto em João. Judas, versículo de número 9. Veja bem, Judas 9, versículo 9. Quando Moisés morreu, preste atenção uma coisa. Deus foi o coveiro que abriu a cova e sepultou Moisés. Deus, aquele dia, fez um serviço de coveiro.
Deus faz muito serviço. Deus faz. Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele. Deus abriu porta de prisão para Pedro. Foi lá, destrancou. Sai, pode sair. Plantou um jardim, colocou Adão lá. Deus plantou um jardim. Deus fez serviço de coveiro. Enterrou o corpo de Moisés. Deus não deixou essa tarefa para ninguém mais fazer. Porque ninguém faz tão perfeito como Deus. Perfeição só Deus. E Deus já sabia. O diabo estava de olho no corpo de Moisés. Mas aquilo que é de Deus, Deus não deixa na mão de ninguém. Nenhuma unha Deus não deixou dos hebreus no Egito, nas mãos de Faraó. Nenhuma unha. Deus falou, tira tudo, de tudo que é meu. Eu não quero na mão do diabo. É meu, eu tomo conta. Esse corpo é de Deus. Esse corpo é de Deus. Esta vida é de Deus. Deus toma conta dela. A sua vida é de Deus. Deus toma conta dela. Quando Deus sepultou Moisés, o diabo virou cão. E revirou para lá e revirou para cá. E ele disse, eu quero o corpo de Moisés. Mas o anjo Miguel, poderoso, que é o defensor de Israel, botou o dedão no nariz dele e disse, quem és tu para pôr a mão no corpo de Moisés? Alamachuriai, tu calamacai. Irmão, eu não posso pular e dar glória a Deus aqui, senão, mas que dá vontade de dar. Dá vontade de você glorificar, dar glória a Deus, dá vontade de você bendizer a Deus. Porque é maravilhoso conhecer esse Deus. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus age, Deus trabalha. Deus tem o poder. Acredita no poder de Deus. Acredita em Deus. O diabo não vai colocar as patas sujas dele no seu corpo. Este corpo é de Deus. Ele não vai colocar as patas sujas dele neste corpo. Você é comprado e remido pelo sangue de Jesus. Levante a sua mão e glorifica a Deus, irmão. Tem que dar glória, tem que dar glória, tem que dar glória, tem que dar glória. Tem que glorificar esse Deus, tem que glorificar o nome do Senhor, porque Ele é tão poderoso, Ele é maravilhoso. Eu quero que você analise o que o texto diz para você entender. Aí, a revelação divina diz assim, mas o anjo Miguel, o seu anjo poderoso, não é um anjo comum, não. É um anjo poderoso. É o defensor da nação de Israel. Preste atenção. Quando contendia com o diabo, contenda, me dá, eu levo, eu quero, me dá, eu vou descobrir aonde, não vai, você não tira, você não vai. Contendia, contenda. Disputava. Não é isso que está escrito ali? Aí o que é uma disputa, irmão? Você parou para analisar? Disputava a respeito do corpo de Moisés. Mas nem assim, ele com todo o poder, ele não desafiou e não usou de maldição contra ele. Ele transferiu para quem? Para Deus, o Senhor. Te repreenda. O Senhor
Ele é um anjo, ele é poderoso, mas ele é um anjo. O poder maior quem tem é Deus. O poder maior vem de cima. O poder maior vem de cima. O Senhor te repreenda. Deixa eu encerrar aqui. Vamos lá em João 20. Eu quero que você se lembre que nós lemos aqui que a palavra de Deus diz, Filipenses capítulo de número 3 e 20 e o 21, diz que o seu corpo, o nosso corpo, vai ser transformado semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus. Não é isso? 21. Ao corpo glorioso, para ser conforme o seu corpo glorioso. Como era o corpo de Jesus depois da sua ressurreição? Eu não vou ler Apocalipse capítulo 1. Na revelação de Jesus na sua glória, o seu poder. Eu vou ler aqui para você entender como foi o corpo de Jesus. Vamos ver aqui João 20, versículo 19 a seguir. Eu só vou dar uma passada aqui para encerrar. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, que Jesus ressuscitou, cerrada as portas. Como que as portas estavam? Cerrada. Onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs no meio deles. A porta estava cerrada. Jesus chegou no meio deles. Ele não abriu a porta para passar. Um corpo glorioso não precisa abrir porta para passar. Um corpo glorioso não precisa de um avião para viajar. Um corpo glorioso não precisa de cirurgia, porque a doença não entra nele. Um corpo glorioso não precisa de remédio, porque a doença não entra nele. É este o corpo que o Senhor preparou para os seus filhos, para a sua igreja. Aquele dia, Jesus apareceu e disse: Pai seja convosco. Versículo 20, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. O que Jesus mostrou? O que Jesus mostrou para eles? As mãos, que foram furadas pelos cravos, e os pés. Deixa eu te falar, você não vai ser uma alma penada voando por aí, como muitos pensam que são e que existe. Você vai ser um crente que vai ter um corpo ressurreto, transformado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Porque vai ser semelhante, parecido com o corpo dele. Você está entendendo? Versículo 21. Disse depois Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo, a vida de Deus. Agora vocês vão ser cheios da minha vida, da vida de Deus. A vida do Pai vai vir sobre vocês. E aqueles a quem perdoastes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retivertes lhes são retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Nesse dia, Tomé não estava presente. O que aconteceu? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Tomé, vimos o Senhor Jesus. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos,
e não puser o meu dedão indicador no lugar dos cravos de ver, não puser a minha mão no seu lado direito, de maneira nenhuma eu crerei. Eu tenho que pôr a mão e sentir o lugar do cravo e o lugar que o soldado rasgou com a espada, para eu acreditar mesmo se é ele. Jesus ouviu tudo que Tomé falou. Ninguém contou para Tomé. Mas preste atenção. 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos, aonde? Dentro. E com eles agora, Tomé estava junto. Chegou Jesus. De que forma que Jesus chegou, que a Bíblia diz? Estando portas e janelas tudo fechado. E apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Um corpo glorioso não tem limite para ele. Hoje você não tem dinheiro de passagem, você tem que amargar pé na canela. Se você não tem carro, você tem que andar de bicicleta. Se você não tem um carro, você tem que andar de busão. Mas depois que você for transformado, você não vai precisar nem de avião para andar. Você vai andar no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Vale glória a Deus, irmão. É coisa maravilhosa. Aí diz assim, versículo 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui teu dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Crê nas coisas divinas. Acredite no poder de Deus. Acredite na revelação divina. É o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus mandou Tomé pôr a mão ali. Aí preste atenção. Jesus, o seu corpo, não era um espírito, não é um fantasma. Os filhos de Deus não irão perecer na condenação e não serão como almas penadas, como diz alguém, porque não existe alma penada. Você vai ter um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Você vai estar na presença de Deus, na alegria, no gozo e na felicidade eterna. Por isso, meu irmão, vale a pena você suportar a aflição na sua vida. Esta é a razão que o mundo te odeia, te oprime, quer te esmagar. Vem com a pressão tão grande, porque você tem promessas gloriosas de Deus. Você é do céu, você não é daqui. Você é lá de cima, você tem uma cidade lá em cima. Você não é deste mundo. Suporta as aflições. Suporta a pressão que este mundo tem em cima de você, mas continue firme na fé, esperando as promessas gloriosas de Deus se cumprirem na sua vida. Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te encoraje, que Deus te anime, que Deus te fortaleça, que Deus te encha do Espírito, que Deus seja de coragem, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor renove a sua convicção espiritual, que o Senhor te sustente diante da pressão deste mundo, que o Senhor não te deixe sucumbir diante das lutas, da fadiga desta vida, mas que o Senhor te conserve um crente cheio do Espírito Santo, com uma fé inabalável no Senhor. Levante a sua mão e glorifique a Deus por isso. Glorifica a Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.